O camisa 10 de um time geralmente é quem faz o jogo fluir. Em tempos de coronavírus, ouça o que o 10 da Gávea tem a dizer. Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar de algo muito importante. Como vocês já sabem, essa pandemia do coronavírus requer toda a nossa atenção. Nós devemos fazer a nossa parte e algo fundamental é a higienização das nossas mãos, através, claro, do sabonete líquido, você lavar por pelo menos 20 segundos suas mãos. Também muito importante desinfetar com álcool em gel. Isso vai com certeza ajudar você e ao próximo também. Mais informações é só entrar nesse link aqui abaixo para você estar por dentro de tudo aquilo que você pode fazer para você e para toda a sociedade. Um abraço! Para mais informações sobre o coronavírus, acesse o endereço abaixo. A nossa vitória começa por você. Meu nome é Michele Riscala, sou especialista em psicologia do esporte, faço parte do departamento de psicologia do Flamengo, das categorias de base do futebol, e vim aqui para falar um pouquinho desse tempo de isolamento e todas as consequências para a saúde mental do jovem, seja ele atleta ou não, com algumas dicas, sugestões bem aplicáveis no dia a dia para que a gente sinta menos esse impacto. De uma forma geral, a notícia do isolamento, ela vai trazendo fases diferenciadas, né, na reação de cada pessoa. Além de serem fases que impactam de maneira diferente, cada ser humano em cada fase também vai reagir de uma maneira diferente a partir do teu repertório emocional, de como lidar com frustrações e com situações mais difíceis. De uma maneira geral, no primeiro momento, emoções foram muito potencializadas pela insegurança, pela indefinição daquele cenário, daquele contexto, de quando tudo isso vai acabar, um excesso muito grande de informações sendo disparadas automaticamente por todos os veículos de comunicação, por parentes, por amigos, na tentativa de proteger, de gerar segurança, mas no primeiro momento foi um pânico por um excesso de informações. A partir dessa primeira fase, houve todo um processo por parte de todos os profissionais de injetar ânimo, né? Precisamos sobreviver a esse primeiro momento. Então, muito se falou de saúde mental, muito foi para a mídia com dicas através de lives, em que foi sugerido, né, principalmente, estabelecer uma rotina, um planejamento com atividades próximas à tua realidade para te organizar internamente e você não ficar vazio, digamos assim, para ser captado pelas informações que estavam na mídia, né? Para a televisão não te atrair, para o celular não te atrair, para as mensagens de grupo de WhatsApp não te atrair e te desorganizar internamente com pânico e com desespero. Então, orientou-se muito saber a fonte de informação que você buscava, essas informações, a validade dessas informações e ter um autocuidado no sentido de calma. Se assegura que você tem todas as informações para se proteger e a partir disso você segue a sua vida dentro de um planejamento. Se prepara internamente para receber as notícias do mundo. Então, quando foi muito incentivado o estabelecimento de rotinas, foi pensando nessa ideia de se organizar durante o seu dia, né, para que ao final dele a sua sensação de improdutividade não fosse predominante. E isso virar um ciclo vicioso de frustrações, de emoções negativas. Um outro lado muito importante, o quanto que reconhecer emoções e a maneira que a gente reage a situações de frustração, situações difíceis, é uma grande oportunidade de autoconhecimento, né? Então eu também estou podendo me conhecer através das minhas reações, inclusive as minhas dificuldades, para desenvolver habilidades e estratégias de enfrentamento para essa situação, mas que vai me fortalecer para futuras situações que eu venha enfrentar, também ativando frustração, decepção,
né, e até mesmo exigindo a resiliência. De uma maneira geral, foi uma fase de injetar ânimo, né, onde todos se mobilizaram para o pensamento positivo, para a transformação dessas emoções. Passada essa primeira fase, a gente entra numa segunda quinzena de isolamento, onde as reações são muito diferenciadas, né? Principalmente em relação à diferença de um nível de estresse muito elevado por conta do acúmulo do tempo e da antecipação de cenários negativos, né? Ou seja, o aumento de ansiedade, mas também é uma fase de uma maior conformidade, que a variação para algumas pessoas emocional, ela começa a diminuir. E nessa fase, o que eu vejo que está sendo muito exigido e estimulado em cada um de nós é a persistência, é a consistência, é a disciplina. O quanto eu consigo me manter ativo, né, durante esse tempo. Lembrando, cada um está reagindo de uma maneira, por isso que eu digo que nessa fase, pelo acúmulo de tempo, existem pessoas que estão altamente estressadas porque começam a antecipar muito do impacto negativo que isso tudo vai ter na vida, seja financeira, emocional, enfim, em várias esferas, quanto a outra reação, que são pessoas que estão mais adaptadas com uma variabilidade menor emocional. Especificamente em relação aos atletas jovens da categoria de base, desde o primeiro momento, eles receberam um guia, né, bem prático, com algumas etapas a serem cumpridas. De uma maneira específica, a manutenção das rotinas de treino, né, que foram prescritas pela comissão técnica, e a sugestão de que fossem realizadas dentro do seu período de treino normal, né? A ressignificação de um tempo que não era férias, de um tempo que era controlável por eles, ou seja, a performance e a queda de rendimento estava sendo esperada com uma queda, mas que a preocupação maior era com a nossa responsabilidade social e com a nossa saúde, né? E dentro daquela questão de previsibilidade, de controlabilidade, fazer com que o atleta tivesse autorresponsabilidade de controlar aquilo que cabia a ele. O que me cabe nesse momento é o meu 100%, e é isso que vai impactar menos no meu retorno. Então, desenvolver essa consciência foi muito importante com eles. Além disso, treinos mentais também foram passados para eles, através de aplicativos, através de técnicas da própria psicologia, cabendo aí cada um dentro da sua responsabilidade colocar em prática. O nosso contato é diário, seja através de WhatsApp, rede social, telefonema, né? E a manutenção desse contato, seja do departamento de psicologia ou seja da comissão, foi incentivado em função do atleta ter uma característica muito peculiar. Eles estão inseridos num sistema onde todo o planejamento de tarefas é determinado, estabelecido pela comissão técnica. E de repente ele é retirado desse sistema e ele tem que ter autonomia e autorresponsabilidade para cumprir com uma tarefa, né, com uma rotina. Então, no momento inicial, é importante essa convivência, é importante essa interação, porque o atleta, ele, principalmente o jovem, ele não antecipa muito as consequências do que ele faz e ele está dependente de um sistema que produz tudo para ele executar. Então agora ele vai ter que ser o próprio treinador, ele vai ter que ser a própria mente pensante. E isso tem um lado muito positivo, porque se o atleta conseguir transferir esse autocuidado e essa autorresponsabilidade que está sendo incentivada nesse período para o dia a dia dele, ele tende a imprimir uma qualidade muito maior ao trabalho dele. Uma questão também a ser considerada é que o atleta tem, nesse contexto esportivo competitivo, o cenário onde ele se sente bom, onde a identidade dele está sendo consolidada, né? Seja através de status, seja através de produtividade, através de desempenho. Então, a identidade dele se consolida a partir desse conceito de que ele é bom, fazendo e realizando e se desempenhando e performando. A partir do momento que ele é retirado desse contexto, tem um impacto negativo e o atleta ele vai precisar aprender a competir com ele mesmo,
com as próprias fragilidades e com os próprios sabotadores dele nesse momento de liberdade, onde ele vai poder escolher quando ele acorda, o que ele come, o que ele faz, né? Além disso, acrescento que é uma grande oportunidade para o atleta ele entrar em contato com emoções, né, decorrentes de situações de frustração como essa, de ansiedade e de incertezas, de insegurança e a partir disso ele se conhecer. A partir disso ele identificar os padrões mentais e comportamentais, ou seja, como eu costumo pensar e reagir diante dessa situação, para que essas informações elas denunciem o meu modelo. E esse modelo de pensar e de agir, ele vai estar presente em outras situações competitivas, de campo e da vida desse atleta. Então, quando eu conheço como eu reajo diante de emoções negativas, eu posso também ter a oportunidade de desenvolver habilidades para lidar com isso. E aí eu já tô treinando, né, inserindo habilidades no meu repertório emocional para que em situações futuras eu não precise sofrer tanto, me angustiar tanto e eu já tenha maneiras de enfrentar. Um outro ponto importante, uma dica, que se caso você, jovem, atleta ou quem estiver ouvindo, estiver fazendo tudo isso e não estiver conseguindo, tudo bem, calma, né? Não se condene. O importante é você ter disciplina e o desejo de recomeçar, de tentar de novo, todas as vezes que for necessário. E para concluir, para o atleta especificamente que vive num contexto competitivo, de busca por excelência, né, o tempo inteiro, cada vez mais, o resultado bom de hoje passa a ter uma exigência muito maior amanhã. São atletas em que crescem com a sensação de que emoções negativas elas são sinônimos de fraqueza e é uma grande oportunidade para o atleta entender e ressignificar isso. As emoções negativas elas não são inimigas, elas são na verdade grandes aliadas porque elas estão traduzindo como eu estou pensando e como eu consigo reagir. E se eu entendo que ela é uma aliada, eu vou enfrentar, eu vou entrar em contato muito mais para desenvolver ferramentas e estratégias de enfrentamento. Então essa é uma grande dica e se o atleta sozinho não estiver conseguindo, que ele peça ajuda ao seu psicólogo que está à disposição, como a gente vem fazendo todo esse processo de tomada de consciência e de percepção.